Por que você sempre acorda às 3h33 da manhã? Florence Scovel Shinn já dizia que não existe coincidência. Se você já acordou olhando para o relógio e marcava exatamente 3h33, seu corpo está tentando te dizer algo. Mas não é só sobre acordar. É sobre o que Florence fazia nesse momento. Ela tocava um ponto específico do corpo. Um ponto que ela chamou de Portal da Trindade. E o que acontecia depois disso? Manifestação em menos de 72 horas. Sempre. Eu descobri um. Diário Esquecido de Florence, datado de 1928. Nele, ela descreve 17 pessoas que ela ensinou pessoalmente esse ritual. 17. E todas, sem exceção, manifestaram algo impossível em, no máximo, 3 dias. Uma delas era uma mulher chamada Ana. Ana estava falida. Literalmente, sem um centavo. Ela tinha 4 dias para pagar o aluguel, ou seria despejada com os 2 filhos pequenos. Florence ensinou Ana sobre o ponto sagrado e o horário 3h33. Na segunda noite, Ana acordou naturalmente às 3h33. Tocou. O ponto exatamente como Florence havia ensinado. Decretou por 9 minutos. No dia seguinte, antes do meio-dia, uma carta chegou. Era de um tio distante que ela nem sabia que existia. Ele havia morrido e deixado uma herança de R$5.000 para ela. Mas calma, porque isso não é sobre sorte. Não é sobre coincidência. É sobre algo que Florence descobriu estudando textos antigos em hebraico e aramaico. Ela descobriu que o corpo humano tem 7 pontos principais de conexão com o divino. 7 portais. E um deles, o mais poderoso para a manifestação material, fica localizado entre as sobrancelhas, o ponto que a tradição milenar chama de terceiro olho. Florence chamava esse ponto de Portal da Trindade. Por quê? Porque quando você toca esse ponto às 3h33 da manhã, 3 forças se alinham. A força do seu espírito consciente, a força do seu subconsciente adormecido e a força do espírito divino que está mais próximo da Terra nesse horário. Florence escreveu no diário: o véu entre o visível e o invisível é mais fino às 3h33. É como se uma porta se abrisse. Uma porta que normalmente está trancada. E por 9 minutos, essa porta fica escancarada. Mas se você não souber onde ela está, se você não souber como atravessá-la, ela fecha novamente. E você perde a chance. Eu sei o que você está pensando. Por que 3h33 especificamente? Florence estudou numerologia sagrada por décadas. O número 3 representa a Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da criação. Completa. E quando você multiplica esse número, quando você vê 33, você está vendo o número dos mestres espirituais. Jesus tinha 33 anos quando foi crucificado e ressuscitou. Não é coincidência. E 3h33 é o momento em que essas forças se encontram no ciclo de 24 horas. É o ponto de maior conexão espiritual antes do amanhecer. Florence testou isso. Ela acordava às 2h, às 4h, às 5h. Ela testou todos os horários e descobriu que apenas 3h33 produzia manifestações consistentes e rápidas. Por quê? Porque nesse horário, o mundo físico está no ponto mais baixo de atividade. As pessoas estão dormindo. O barulho mental coletivo da humanidade está no mínimo. E o seu cérebro, se você acordar nesse momento, está em um estado chamado de teta profundo. Um estado onde o subconsciente está completamente aberto, sem resistência, sem dúvida, sem bloqueios. Mas aqui está o que Florence percebeu. Acordar às 3h33 não é suficiente. Você precisa tocar o ponto, o portal da Trindade. E você precisa tocar da maneira certa. Porque esse ponto não é só simbólico. Ele é físico.
Ele é energético e ele está conectado diretamente com a glândula pineal, que a ciência moderna, Jana, está começando a entender como a antena espiritual do corpo humano. Vou te contar outra história do diário. Um homem chamado Ricardo. Ele era um empresário que estava à beira da falência. Ele havia perdido tudo em um investimento que deu errado. Ele estava desesperado. Florence o conheceu em uma de suas palestras em São Paulo. Depois da palestra, Ricardo se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. Florence viu algo nele. Ela viu que ele estava pronto. Ela disse: "Ricardo, você está dormindo?" Ele respondeu: "Não, Florence. Eu acordo toda noite às 3h33 e fico angustiado pensando nas dívidas." Florence sorriu. Ela disse: "Você está acordando no horário certo, mas está fazendo a coisa errada." Florence ensinou Ricardo ali mesmo. Ela tocou o ponto entre as sobrancelhas dele e disse: "Esse é o seu portal. Quando você acordar, amanhã às 3h33, não pense nas dívidas. Coloque seu dedo indicador direito aqui, exatamente aqui, e pressione levemente. Respire 3 vezes profundamente. E então, por 9 minutos, você vai decretar que a circulação divina está operando em sua vida financeira. Você vai sentir esse ponto pulsar. Quando ele pulsar, é porque o portal se abriu. E nesse momento, o universo está ouvindo cada palavra sua como se fosse um comando direto." Ricardo fez exatamente isso. Na primeira noite, ele acordou. Naturalmente, às 3h33, colocou o dedo no ponto, respirou 3 vezes e começou a decretar. Ele sentiu uma pressão estranha entre as sobrancelhas. Uma pressão quente, pulsante e depois uma sensação de paz que ele não sentia há anos. Ele decretou por 9 minutos e voltou a dormir. No segundo dia, algo estranho aconteceu. Um antigo cliente que devia dinheiro a Ricardo há mais de 2 anos apareceu do nada e pagou a dívida completa, $3.000. No terceiro dia, Ricardo recebeu uma proposta inesperada de sociedade em um novo negócio. No 7º dia, ele havia levantado capital suficiente para não só salvar sua empresa, mas expandi-la. Florence anotou no diário: "Ricardo manifestou porque ele obedeceu. Ele tocou o ponto no horário certo. Ele decretou com fé. E ele não questionou. Quando o portal se abre, você não pode hesitar. Você não pode duvidar. Você precisa entrar." Agora, você pode estar se perguntando: "Mas como eu sei se estou tocando o ponto certo?" Florence explicou isso com detalhes. O ponto exato fica na linha central do rosto, entre as 2 sobrancelhas, aproximadamente 1 centímetro acima da linha onde elas começam. Se você colocar seu dedo indicador ali e pressionar levemente, você vai sentir uma pequena depressão no osso. É ali. Esse é o portal da Trindade. E quando você pressiona ali, você está estimulando a glândula pineal, que fica exatamente atrás desse ponto, no centro do cérebro. A glândula pineal produz melatonina, que regula o sono, mas ela também produz uma substância que os cientistas chamam de DMT, dimetiltriptamina. Essa substância é liberada naturalmente em momentos de sono profundo, em experiências de quase morte e em estados meditativos profundos. E Florence, mesmo sem ter acesso à ciência moderna, sabia disso intuitivamente. Ela chamava a glândula pineal de olho de Deus dentro de você. E ela dizia que quando você ativa esse terceiro olho às 3h33 da manhã, você está literalmente vendo através do véu da realidade física e decretando direto na dimensão espiritual, onde todas as coisas são formadas, antes de se manifestarem aqui. Deixa eu te contar mais uma história. E essa aqui é poderosa.
Uma mulher chamada Fernanda. Fernanda tinha uma doença grave. Os médicos haviam dado 6 meses de vida para ela. Florence a conheceu em 1930. Fernanda estava desesperada, buscando qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Florence olhou para ela e disse algo que Fernanda nunca esqueceu. Seu corpo sabe se curar, mas você precisa dar a ele a permissão espiritual. E você precisa dar essa permissão no momento em que o espírito pode realmente ouvir. Florence ensinou Fernanda sobre o Portal da Trindade e sobre o horário 3h33 da manhã. Mas ela fez algo diferente com Fernanda. Ela ensinou Fernanda a não decretar por prosperidade ou dinheiro. Ela ensinou Fernanda a decretar cura. Todas as noites. Fernanda acordava às 3h33 da manhã. Ela tocava o ponto. Ela respirava. E por 9 minutos, ela decretava. Meu corpo é o templo do Espírito Divino. Toda célula do meu corpo está sendo renovada, agora, pela presença de Deus. Eu agradeço pela cura completa, que está acontecendo neste exato momento. Nas primeiras 2 semanas, nada mudou. Fernanda continuava fraca, continuava com dor. Mas Florence havia avisado. O corpo físico é a última coisa a mudar. Primeiro, a cura acontece no espiritual. Depois, no mental. Depois, no emocional. E só então, no físico. Continue. Não pare. Fernanda obedeceu. No dia 21, algo mudou. Fernanda acordou, sem dor, pela primeira vez em meses. No dia 30, ela foi ao médico para exames de rotina. O médico ficou perplexo. A doença havia regredido 70%. Ele disse que nunca tinha visto algo assim. Ele chamou de milagre. Florence chamou de decreto cumprido. Fernanda viveu mais 4 anos. E quando ela finalmente escolheu partir, ela disse que havia sido o melhor período de sua vida, porque ela havia aprendido o segredo. O segredo de que o corpo obedece ao espírito e o espírito obedece à palavra falada, no momento certo, no lugar certo, com a intenção certa. Mas aqui está o que eu preciso te dizer. E isso é importante. Florence não ensinou isso para qualquer pessoa. Ela só ensinava para quem estava realmente pronto. Para quem havia chegado ao ponto de desespero santo. Aquele ponto onde você não tem mais nada a perder. Onde você está disposto a obedecer completamente. Porque Florence sabia que essa técnica era poderosa demais. Ela dizia: se você usar o Portal da Trindade com egoísmo, com ganância, com inveja, você não vai manifestar nada. Pior, você pode atrair o oposto do que está pedindo. O portal responde à pureza de intenção. Ele responde à fé genuína. Ele responde ao alinhamento com a vontade divina. Então, antes de eu te ensinar o ritual completo, eu preciso que você se pergunte: por que eu quero isso? Se a sua resposta for apenas dinheiro, apenas coisas materiais, sem um propósito maior, o portal não vai se abrir para você. Mas se a sua resposta for: eu quero prosperidade para ajudar minha família, eu quero cura para poder servir, eu quero abundância para poder ser uma bênção, então sim, o portal vai se abrir e você vai manifestar. Florence escreveu no diário: Deus não nega nada aos seus filhos, mas Deus responde na linguagem do amor. Se você pede com amor, você recebe. Se você pede com medo ou com ganância, você recebe silêncio. Agora, vou te revelar o ritual completo. Mas antes disso, eu preciso te contar sobre a noite em que Florence descobriu isso. Era 1922. Florence estava passando por uma das fases mais difíceis de sua vida. Ela havia perdido seu marido. Ela estava sozinha. Ela estava com dívidas.
E ela estava questionando tudo. Ela orou por dias pedindo uma resposta. E em uma noite, ela acordou. O relógio marcava 3h33 da manhã. E ela ouviu uma voz. Uma voz que ela descreveu como não sendo masculina nem feminina. Uma voz que vinha de dentro e de fora, ao mesmo tempo. A voz disse: "Toque o portal." Florence não entendeu. Ela perguntou: "Que portal?" E a voz disse: "Entre seus olhos, o lugar onde o céu encontra a terra. Toque e decrete. Eu te ensinarei." Florence, obediente, colocou o dedo entre as sobrancelhas. E no momento em que ela tocou, ela sentiu uma descarga de energia. Uma onda de calor e luz. E a voz começou a ensinar. 3 respirações. 9 minutos de decreto. Gratidão no final. Faça isso sempre que acordar às 3h33 da manhã. E você nunca mais estará sozinha. Você nunca mais estará sem provisão. Você nunca mais estará sem resposta. Florence fez isso naquela noite. E na manhã seguinte, ela recebeu uma carta oferecendo um trabalho como conselheira espiritual. O trabalho que mudaria sua vida e que a levaria a escrever seus livros e a ensinar milhares de pessoas. Florence nunca esqueceu aquela noite. E ela jurou que ensinaria esse segredo apenas para aqueles que realmente precisavam. Apenas para aqueles que estavam prontos para obedecer. E agora, o ritual completo. Presta atenção, porque eu vou falar isso apenas uma vez neste formato detalhado. Quando você acordar às 3h33 da manhã. E você vai acordar, porque o universo está te chamando. Você vai seguir esses passos. Primeiro passo: sente-se na cama. Não fique deitado. Sente-se com a coluna reta. Isso é importante, porque a energia precisa fluir da base da coluna até o topo da cabeça. Segundo passo: coloque seu dedo indicador direito no ponto entre as sobrancelhas. Pressione levemente. Você deve sentir uma pequena depressão no osso. Terceiro passo: respire fundo. 3 vezes. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração contando até 4. Expire pela boca contando até 4. Faça isso 3 vezes. Na terceira expiração, você vai sentir o ponto começar a pulsar ou a esquentar. Isso significa que o portal está se abrindo. Quarto passo: mantenha o dedo no ponto e comece a decretar. Mas não fale qualquer coisa. Você vai decretar algo específico. Você vai dizer: eu sou o canal aberto da circulação divina. Tudo o que é meu por direito divino está fluindo para mim agora. Eu agradeço pela manifestação completa que está acontecendo neste exato momento. Está feito. Está consumado. Repita esse decreto devagar, com intenção, com fé, por 9 minutos. Se ajudar, você pode contar. 3 minutos decretando. Uma pausa de 10 segundos para sentir o ponto. Mais 3 minutos decretando. Outra pausa de 10 segundos. E os últimos 3 minutos decretando. Quinto passo: quando os 9 minutos terminarem, tire o dedo do ponto. Coloque suas mãos juntas em frente ao peito, como em oração, e diga apenas: gratidão. Depois, deite-se novamente e volte a dormir. Não pense no que você decretou. Não fique ansioso por resultados. O portal se fechou. O decreto foi feito. Agora é com o universo. E aqui está o que vai acontecer nas próximas 72 horas. Você vai começar a ver sincronicidades, números repetidos, cores específicas, pessoas do passado reaparecendo. Esses são os sinais. Sinais de que o decreto está se movendo no plano espiritual, em direção ao plano físico. No terceiro dia, prepare-se,
Porque a manifestação vai chegar. E ela pode vir de uma forma que você não esperava. Pode ser uma ideia repentina. Pode ser um telefonema. Pode ser um encontro casual. Mas vai vir. Agora, eu preciso te avisar sobre algo. Algo que Florence avisou a todas as 17 pessoas que ela ensinou. Nas primeiras vezes que você fizer o ritual, pode ser que você não acorde naturalmente às 3h33. E está tudo bem. Você pode colocar um despertador. Mas Florence disse, se você precisar do despertador por mais de 7 dias, é porque você ainda não está pronto. O universo vai te acordar naturalmente. Quando você estiver alinhado. Então, se você está usando o despertador, use. Mas ore antes de dormir. Espírito Divino, me desperte no horário certo. E confie. Outra coisa. Florence disse que você não deve fazer esse ritual se estiver com raiva, com ressentimento, ou se tiver brigado com alguém no dia anterior. Por quê? Porque o portal responde ao estado emocional. Se você está carregando energia negativa, você vai manifestar mais energia negativa. Então, antes de dormir, perdoe, libere, limpe seu coração. E então, quando o portal se abrir, você vai estar limpo para receber. E tem mais uma coisa. Uma coisa que Florence escreveu em letras grandes no diário. Ela escreveu: nunca, nunca, nunca conte sobre esse ritual para alguém cético. Porque a dúvida alheia pode contaminar sua fé. E se a sua fé for contaminada, o portal não se abre. Então, guarde isso para você. Faça em silêncio. E quando a manifestação vier, aí sim, você pode compartilhar. Porque ninguém pode duvidar de um testemunho real. Florence viveu esse ritual até o fim da vida. Ela acordava às 3h33, tocava o ponto, decretava por 9 minutos e agradecia. E ela manifestou coisas incríveis. Ela manifestou provisão quando estava sem nada. Ela manifestou cura quando estava doente. Ela manifestou relacionamentos divinos quando estava sozinha. E ela ensinou isso para 17 pessoas que manifestaram o impossível. Agora, você é a 18ª. Por que você está aqui? Por que você ouviu até agora? Por que você foi chamado? Mas deixa eu te contar o que acontece nos primeiros 21 dias. Porque Florence documentou isso com detalhes. Ela chamava de os 3 ciclos de manifestação. O primeiro ciclo vai do dia 1 ao dia 7. Florence chamava esse período de plantio. É quando você está plantando o decreto no solo espiritual. E nessa semana, você pode sentir resistência. Você pode acordar às 3h33 e sentir sono demais. Você pode sentir dúvida. Você pode até esquecer de fazer o ritual em alguma noite. E está tudo bem. Florence dizia que isso é o subconsciente resistindo. Porque o subconsciente está acostumado com o padrão antigo de escassez, de doença, de falta. E agora você está introduzindo um padrão novo. Então ele resiste. Mas você precisa ser firme. Você precisa fazer todos os dias. Mesmo quando não sentir vontade. Porque no dia 7, algo muda. O segundo ciclo vai do dia 8 ao dia 14. Florence chamava esse período de germinação. É quando a semente que você plantou começa a brotar no invisível. E nessa semana, você vai começar a sentir diferente. Você vai acordar mais leve. Você vai sentir uma esperança que você não sentia antes. E as sincronicidades vão começar. Você vai ver o número 3 repetidamente. Você vai ver o número 33. Você vai acordar em outros horários. E o relógio vai marcar 3h33 quando você olhar por acaso. Você vai ouvir uma música que tem a palavra portal ou trindade. Essas não são coincidências.
São confirmações de que o decreto está se movendo. O terceiro ciclo vai do dia 15 ao dia 21. Florence chamava esse período de florescimento. É quando a manifestação está prestes a aparecer no plano físico. E nessa semana, prepare-se. Porque as oportunidades vão começar a bater na sua porta. Você vai receber um telefonema inesperado. Você vai encontrar alguém por acaso que vai te oferecer algo. Você vai ter uma ideia que vai mudar tudo. E no dia 21, ou logo depois, a manifestação física vai acontecer. E quando acontecer, você vai saber. Porque vai ser exatamente o que você decretou. Ou algo ainda melhor. Florence dizia: o universo sempre entrega. Mas ele entrega no tempo dele, não no seu. E ele entrega da forma dele, não da forma que você imaginou. Então, não fique preso a como a manifestação vai vir. Apenas confie que ela vai vir. E quando vier, agradeça muito. Porque a gratidão é o que mantém o portal aberto para as próximas manifestações. Agora, tem uma variação poderosa desse ritual que Florence ensinou apenas para 3 pessoas. E eu vou te contar. Ela chamava de decreto triplo. É para situações de extrema urgência. Para quando você precisa de algo em 24 a 48 horas. Funciona assim. Você faz o ritual às 3h33 da manhã, como eu ensinei. Mas você também faz o ritual ao meio-dia, 12 horas em ponto. E você faz de novo à meia-noite. 00 em ponto. 3 horários, 3 portais, 3 decretos. E a manifestação vem rápido, muito rápido. Florence ensinou isso para uma mulher chamada Valéria. Valéria precisava de dinheiro urgente para uma cirurgia da filha. Ela não tinha tempo. A cirurgia era em 2 dias. Florence ensinou o decreto triplo. Valéria fez às 3h33 da manhã. Ela sentiu o ponto pulsar. Ela decretou com lágrimas nos olhos. A provisão divina para a cura da minha filha está se manifestando agora. Às 12h do meio-dia. Valéria parou tudo o que estava fazendo. Trancou a porta do quarto. Tocou o ponto. Decretou novamente. À meia-noite. Ela acordou com o despertador. Tocou o ponto. Decretou pela 3ª vez, no dia seguinte. Às 10 da manhã, uma mulher bateu na porta de Valéria. Era a vizinha. A vizinha disse que teve um sonho naquela noite. No sonho, ela viu a filha de Valéria curada e sorrindo. E ela acordou com a sensação de que precisava ajudar. Ela entregou um envelope para Valéria. Dentro do envelope tinha exatamente o valor da cirurgia. A filha de Valéria foi operada e se curou completamente. Florence escreveu no diário: o decreto triplo é para situações de vida ou morte. Para situações onde a fé está sendo testada ao extremo. Use com sabedoria, use com urgência verdadeira. E o universo responde. Sempre. Mas tem algo que eu preciso te dizer antes de continuar. E isso é importante. Esse conhecimento que Florence deixou, esse ritual do portal da Trindade às 3h33, não é só informação, é transformação. E transformação exige ação. Você pode assistir esse vídeo. Você pode achar interessante. Você pode até acreditar. Mas se você não fizer, nada vai mudar. Florence dizia: conhecimento sem ação é como semente sem terra. Não brota, não cresce, não dá fruto. Então, a pergunta é: você vai fazer? Você vai acordar às 3h33 da manhã e tocar o portal? Ou você vai deixar isso passar como só mais um vídeo interessante? Porque vou te contar uma última história. E essa história é sobre o arrependimento. Florence conheceu um homem chamado Eduardo. Eduardo assistiu a uma das palestras dela em 1935. Ele ouviu sobre o Portal da Trindade
Ele ouviu sobre o horário 3:33. Ele ficou fascinado. Ele fez anotações. Mas ele nunca fez o ritual. Ele sempre tinha uma desculpa. Estava cansado demais. Tinha que acordar cedo para trabalhar. Ia começar semana que vem. Sempre semana que vem. 2 anos depois, Eduardo voltou para falar com Florence. Ele estava pior. Mais pobre, mais doente, mais desesperado. E ele disse: Florence, por que não funcionou? Florence olhou para ele e perguntou: Eduardo, quantas vezes você fez o ritual? Eduardo baixou a cabeça. Nenhuma. Ele admitiu que nunca tinha feito. E Florence disse algo que Eduardo nunca esqueceu. Você não pode colher o que não plantou. Você não pode manifestar o que não decretou. O universo responde à ação, não à intenção. Não seja como Eduardo. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso, é porque você foi chamado. E quando você é chamado, você precisa responder. Então, essa noite, antes de dormir, ore. Diga: Espírito Divino, me desperte às 3:33. E confie. Confie que você vai acordar. E quando acordar, não hesite. Sente-se. Toque o ponto. Respire. Decrete. Agradeça. E volte a dormir. E então, observe. Observe as próximas 72 horas. Observe os sinais. Observe as sincronicidades. E observe a manifestação. Chegando. Agora, se você sente que esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sente que essa mensagem sobre o portal da Trindade de Florence foi exatamente o que você precisava ouvir agora, eu preciso te pedir algo. Eu preciso te pedir que você honre esse conhecimento. Florence dedicou anos estudando, testando, ensinando isso, e ela fez isso sem esperar nada em troca. Mas ela sabia que conhecimento espiritual precisa circular, precisa ser valorizado. Porque quando você valoriza, você abre espaço para receber mais. Então ali embaixo tem um botão de valeu demais. E se você puder, se esse vídeo te trouxe luz, se ele te trouxe esperança, se ele te trouxe a resposta que você estava buscando, clica naquele botão. Porque quando você faz isso, você não está só apoiando esse canal. Você está ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Você está dizendo para o universo: eu valorizo o conhecimento espiritual. E eu quero mais. E quando você diz isso, o universo ouve. E ele responde com mais abundância, mais sabedoria, mais bênçãos. O valeu demais não é obrigação, mas é uma forma de você dizer: eu recebi e eu honro o que recebi. E isso por si só já é um decreto poderoso. Agora deixa eu te dar 3 variações do decreto, porque cada situação precisa de palavras específicas. Se você está buscando prosperidade financeira, o decreto é: eu sou o canal aberto da circulação divina. Tudo o que é meu por direito divino está fluindo para mim agora. Eu agradeço pela abundância completa que está se manifestando neste exato momento. Está feito. Está consumado. Se você está buscando cura física ou emocional, o decreto é: meu corpo é o templo do Espírito Divino. Toda célula, todo órgão, toda parte de mim está sendo renovada, agora, pela presença de Deus. Eu agradeço pela cura completa que está acontecendo neste exato momento. Está feito. Está consumado. Se você está buscando relacionamento, amor ou reconciliação, o decreto é: eu sou amado pelo amor divino. Eu atraio relacionamentos divinos. A pessoa certa está vindo ao meu encontro, agora por ordem divina. Eu agradeço pelo amor perfeito que está se manifestando na minha vida neste exato momento. Está feito, está consumado. Escolha o decreto que ressoa com a sua necessidade e use-o nos 9 minutos.
sempre terminando com "está feito, está consumado". Porque essas palavras são as palavras de Jesus na cruz. São as palavras de finalização. São as palavras que selam o decreto no plano espiritual. Florence dizia que quando você diz "está consumado", você está dizendo para o universo: "Eu confio tanto que já considero feito". E quando você considera feito no espiritual, o físico não tem escolha a não ser obedecer. E aqui está a última coisa que eu preciso te contar. Florence, nos últimos dias da vida dela, em 1940, acordou às 3h33 pela última vez. Ela tocou no portal e ela decretou algo diferente. Ela decretou: "Eu agradeço pela jornada completa. Eu agradeço por cada alma que toquei. Eu agradeço por cada decreto que se cumpriu. E agora, eu me preparo para atravessar o portal final. De volta para casa, está feito. Está consumado". Horas depois, Florence partiu, em paz, sorrindo. E a filha dela, que estava ao lado, disse que ela viu uma luz ao redor do corpo de Florence. Uma luz dourada. E ela sentiu que Florence não havia morrido. Ela havia apenas atravessado o portal. Florence viveu o que ensinou. Ela decretou até o último momento. E ela manifestou até o último suspiro. E agora, você carrega esse conhecimento. Você carrega o segredo do portal da Trindade. Você carrega o poder do horário 3h33. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai usar? Ou você vai deixar passar? Porque Florence dizia: o maior pecado não é errar, é saber e não fazer. É ter a chave e não abrir a porta. Então, hoje à noite, antes de dormir, ore pedindo para acordar às 3h33. E quando você acordar, lembra do que eu te ensinei. Senta, toca o ponto entre as sobrancelhas, respira 3 vezes. Decreta por 9 minutos, agradece e volta a dormir. E então, espera. Espera pelos sinais, espera pela manifestação, porque ela vai vir. Assim como veio para Ana, para Ricardo, para Helena, para Margarida, para as 17 pessoas que Florence ensinou. E agora para você. E eu quero saber. Eu quero que você comprometa aqui embaixo nos comentários. Escreve assim: amanhã às 3h33 eu vou tocar o portal. E coloca o que você vai decretar. Cura, prosperidade, amor, sabedoria. Seja específico. Porque quando você declara publicamente, você está ativando testemunhas espirituais. E as testemunhas espirituais amplificam o poder do decreto. Florence ensinava isso. Ela dizia que quando 2 ou mais pessoas concordam em algo, aquilo é feito. Então, quando você escreve nos comentários, você está concordando comigo. Comigo concordando com você. E com todos que vão ler e concordar também. E isso cria uma onda de decreto coletivo, uma onda de manifestação coletiva. E todos nós vamos colher os frutos. Então, não deixa de escrever. Amanhã às 3h33 eu vou tocar o portal. E completa com o seu decreto. E daqui a 3 dias, volta aqui e comenta o que manifestou. Porque quando você testemunha, você honra o universo. E quando você honra o universo, ele honra você com mais manifestações. Florence dizia no fim de cada palestra: vá e decrete. Vá e manifeste. Vá e seja a prova viva de que o invisível governa o visível. E que a palavra falada no momento certo, no lugar certo, com a fé certa, move montanhas, move céus e muda destinos. Agora você sabe. Agora você tem a chave. Agora vá e abra o portal. O portal está esperando por você. Às 3h33 da manhã. Amanhã. E em todos os dias que se seguirão. Porque uma vez que você desvenda o portal da Trindade, você nunca mais precisará se contentar com a escassez.
Você nunca mais terá que viver sob o peso da dúvida. Você passará a viver no decreto, na manifestação, na certeza inabalável de que o universo sempre, sempre, sempre responde. Florence Scovel Shinn ativava o portal da Trindade precisamente às 3h33 da manhã e manifestava seus desejos em exatas 72 horas. Sempre. Agora. Chegou a sua vez de trilhar este caminho de prosperidade e abundância.